Você já sentiu cólicas abdominais, distensão abdominal ou diarreia ao ingerir leite e derivados? Então fique atento, pois você pode ter intolerância à lactose, uma condição muito comum que tem prevalência em cerca de 65% da população mundial. Muitas pessoas não buscam um diagnóstico, pois acham que ter esses sintomas é normal. Por isso, hoje eu recebo aqui a doutora Joyce Maranhão, ela que é gastroenterologista e vai tirar todas as dúvidas da gente sobre o assunto. Doutora, explica pra gente o que é a intolerância à lactose. Boa noite, seja bem-vinda ao programa. Boa noite, obrigada pelo convite. Então, a intolerância à lactose é quando a gente tem a dificuldade de digerir o açúcar do leite, né? Que é a lactose, devido à deficiência da produção da enzima pelo nosso intestino. Então, a gente tem essa deficiência, ingere a lactose e não consegue digerir. E essa má digestão vai gerar diversos sintomas. Existem graus diferentes de intolerância? Existem graus. A gente consegue, através dos exames, definir se o paciente tem um grau leve, um grau moderado, um grau intenso. E a depender desse grau, os sintomas também vão diferenciar. E por falar em sintomas, quais são os principais? Os sintomas, eles são bem diferenciados, na verdade. Existem vários sintomas. Tem paciente que sente somente náuseas e pode ser intolerância à lactose. Tem paciente que sente distensão, excesso de gases, barulho na barriga, arrotar muito, eliminar muito gás, que são os sintomas mais comuns. A diarreia também pode acontecer. E a constipação, o intestino prender, também é um sintoma de intolerância à lactose. Sério? Sério. Não sabia disso, viu? E olha, um intolerante à lactose, ele precisa controlar a ingestão de leite e derivados, ou pode sempre confiar na enzima, por exemplo? Isso vai depender de alguns fatores, né? A depender do grau de intolerância, às vezes, e a depender também do que você vai consumir, né? A quantidade da enzima, isso vai modificar. Então, se você consome muitos derivados do leite, às vezes aquela quantidade que está na enzima pode não ser suficiente. Mas, no geral, um adulto que faz uma refeição normal, ele consegue, com uma enzima em torno de 9 a 10 mil unidades, digerir aquele alimento, né? E a criança de 4 a 5 mil. Então, no geral, é para conseguir fazer uma boa digestão com aquela enzima. O diagnóstico é feito com exames ou ele pode também ser clínico? A gente prefere fazer o exame porque, às vezes, por mais que o paciente se tenha sintomas de intolerância à lactose com os alimentos lácteos, por vezes não é intolerância à lactose, né? Pode ser uma alteração de flora bacteriana intestinal, né? Um supercrescimento bacteriano, às vezes doenças inflamatórias intestinais. Então, tem algumas doenças em que a gente tem sintomas de intolerância, que ela pode causar uma intolerância que a gente chama de secundária, que por vezes é até mesmo transitória, e não se ter uma intolerância de fato, onde a gente trata aquele problema e às vezes o paciente volta a melhorar. Então, preferivelmente, é preferível que a gente faça os exames, né? Que aí existem exames laboratoriais, são exames de sangue, onde a gente consegue, através da ingestão da lactose, a coleta do sangue, saber se o paciente tem. Não é o melhor exame, mas ele é o que a gente mais faz, porque são os que os planos de saúde costumam cobrir. Sim. E existe também o teste respiratório, que ele é o melhor, onde a gente vê o grau da intolerância e é um teste que dá menos falso negativo, falso positivo. Em relação a esse exame mais comum, como é que ele funciona? O paciente coleta o sangue em jejum, a gente verifica a glicemia do paciente naquele momento e aí o paciente ingere 50 gramas de lactose, né? Então, depois dessa ingestão, a gente vai coletar o sangue novamente em 2 momentos, onde você vai verificar se ele conseguiu digerir. Quando a gente consegue digerir a lactose, que a gente tem a enzima no intestino, a gente quebra a lactose. A lactose digerida, ela se quebra em 2 moléculas, dentre elas a glicose. Então, a nossa glicemia ela vai subir quando a gente consegue digerir. Então, tem que ter um aumento desses números para a gente conseguir digerir e não ter a intolerância. Quando a gente percebe que não aconteceu um aumento, significa dizer que aquele paciente não digeriu e ele tem intolerância à lactose. É necessário, após a descoberta, um acompanhamento clínico?
A gente faz o acompanhamento geralmente com o gastroenterologista em conjunto com a nutrição, né? Porque ele tem que ser contínuo. É uma doença crônica, né? Até então não se tem um tratamento onde se faça uma cura. A gente coloca a enzima, né? Então, às vezes, o que a gente acompanha é porque o paciente começa a ingerir muita lactose, a enzima também, e por vezes começa a sentir sintoma mesmo assim. Então, às vezes, a gente vai acompanhar porque possa ter alguma outra coisa associada, ou às vezes mais a parte da nutrição, que fica mais em conjunto, para tentar ensinar o paciente o que é que tem tanto derivado do leite, né? Porque às vezes a lactose está ali escondidinha, porque até em remédios às vezes tem lactose, e o paciente não consegue distinguir que está consumindo, e às vezes acha que não está consumindo lactose. Sim, com certeza. E o que pode acontecer se esse problema ele não for resolvido? Aí a intolerância à lactose... Ou não for tratado, claro, né? Porque resolvido ele é quando você trata, mas quando você não trata é mais complicado, né? Quando a gente não consegue digerir a lactose, isso vai acontecer uma fermentação dentro do intestino, pode haver modificação da nossa flora intestinal, né? E pode também dar alterações no trato digestivo, porque as fezes elas tendem a acidificar. Então as fezes saem mais ácidas, pode ter problemas na região perianal, né? Alterações como se fossem queimaduras, fissuras, traz outros problemas ao longo da vida. Por isso que é bom identificar, né? A intolerância ela tem relação com outros problemas como a gastrite e o refluxo. Inclusive eu estava falando com você ainda há pouco que eu acho que eu estou com refluxo, né? Isso. Tem uma correlação, porque toda vez que você ingere que não consegue digerir, fermenta, forma gás, distende o abdômen. Essa distensão abdominal, ela vai aumentar também a pressão intraabdominal. Consequentemente, isso vai favorecer a doença do refluxo, porque tudo que aumenta a pressão dentro do abdômen vai favorecer que o conteúdo volte. Então, é mais difícil você controlar uma doença do refluxo quando você não faz a dieta da intolerância à lactose. Entendi. E quais são as dicas que você dá para quem está assistindo o nosso programa aí para conviver com a intolerância à lactose? Porque não tem jeito, né? Tem que conviver. Hoje em dia tá um pouco mais fácil, porque a gente consegue ver mais fácil nas prateleiras o zero lactose. Né? A enzima também ficou mais fácil, mais fácil acessível, acesso, né? E também tem as opções que são de leites vegetais, derivados vegetais, que não tem lactose. Então, hoje em dia, você fazendo um acompanhamento nutricional, onde ela vai lhe dar as opções para você substituir, né? Fica bem mais fácil você conseguir seguir. Com certeza fica muito mais fácil. O fato é que é preciso identificar para que você não sofra tanto, né? Porque os sintomas são horríveis e com o passar do tempo isso pode inclusive evoluir para algo pior, como a própria doutora falou. Muito obrigada pela entrevista. De nada.